Salve pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui e você está no Aplicar Ciências e Robótica. Nosso vídeo, então, focado na análise de obras, ou seja, livros que podem ajudar aqui a nossa comunidade a se desenvolver em aprendizado. E nós vamos falar hoje, no nosso vídeo, é um livro focado especificamente em programação e em cima da plataforma Arduino. Então é um livro bem bacana porque é um nicho às vezes procurado. Tem gente que está querendo começar a aprender programação, tem aqueles que já começaram e estão encontrando dúvidas ou dificuldades para encontrar material condensado, fácil e acessível. E tem também aqueles que querem já dar uma aprofundada nesse conhecimento de programação. Então, se esse é o teu caso, provavelmente você está no vídeo certo. Eu te convido a ficar conosco para a análise do nosso livro de hoje. E antes de continuar, essa é aquela parte onde você coloca o seu like aqui no vídeo. Porque talvez assim como eu, você não coloca no começo do vídeo, a gente acaba esquecendo. E o like é uma maneira que você me ajuda e ajuda o YouTube a ajudar outras pessoas. Se você não é inscrito, uma outra maneira de ajudar é se inscrevendo também. E você pode participar do desenvolvimento dessa série e das outras sobre robótica prática aqui no canal. E principalmente, se você acha que esse vídeo ele pode ajudar alguma pessoa, ou pode ser uma dica interessante para algum colega, professor, para algum grupo de alunos, então compartilhe ele na tua rede social ou com um amigo ali no privado. Isso vai ajudar bastante, porque assim como me ajudou, pode ajudar eles também. Eu sei que vocês já devem estar um pouco curiosos, mas o livro que nós vamos falar hoje, na verdade, são os livros. Nós vamos falar de 2 livros. O primeiro é Programação com Arduino começando com Sketches, tá? Atentem-se à palavra começando. E Programação com Arduino 2, passos avançados com Sketches. Para quem não sabe, Sketches é um nome que se dá à areazinha ali onde a gente digita o código. Aquele código digitado é o Sketch. É como se fosse um rascunho, daquilo que nós queremos desenhar, fazer, projetar. Então ele lida diretamente com a interface de desenvolvimento do Arduino, ok? Com a linguagem do Arduino, com os códigos e programas. Eu já volto aqui e o foco principal do vídeo hoje é sobre esse livro. Inclusive, mais para o final eu vou dar umas dicas preciosas para vocês conseguirem adquirir tanto os formatos digitais como os formatos físicos e impressos desses materiais que nós temos. Inclusive, um detalhe importante, todos os links e materiais extras que a gente tem, nossos contatos, Instagram, Facebook, Telegram, onde a gente tira dúvidas e compartilha materiais também, ficam aqui nos comentários do vídeo, ok? Se nós citarmos algum outro vídeo nosso, também vai aparecer aqui nos cards ou vai estar linkado nos comentários. Nossos parceiros que apoiam aqui também estão aqui. Então você só expande ali e você vai ter acesso a todas as informações extras que talvez não sejam passadas com detalhes aqui no vídeo. Vamos para a análise do livro então? Roda a vinheta para a gente começar. Gente, a primeira coisa sobre essas obras aqui é o autor Simon Monk. Nós já trouxemos uma obra dele aqui, que é justamente Movimento, Luz e Som com Raspberry Pi e Arduino. Esse é mais ou menos o nome. Vai aparecer o card desse vídeo, já fizemos análise aqui do canal aqui em cima, vai ficar no link também da descrição. E esse cara ele tem muitos livros bons produzidos e alguns deles foram traduzidos para o português. Eu vou citar já algumas obras que tem aqui. Essa que nós já falamos, que já fizemos review aqui no canal, e essas duas aqui que estamos fazendo hoje, e outras que ainda poderemos fazer aqui para vocês. O Simon Monk ele é do Reino Unido, cidade de Preston. Deixa eu dar uma olhada aqui na ficha do cara. Ele é graduado em Cibernética e Ciência da Computação e PhD em Engenharia de Software. Ele também atuou muitos anos na parte de educação, inclusive ele também fundou uma empresa de software móvel. Eu dei uma olhada no site, não sei se ela está ativa ainda. E ele é autor e maker em tempo integral, o cara sempre está produzindo coisas, Alguns livros conhecidos dele, são esse que eu já citei, Movimento, Luz e Som com Arduino Raspberry Pi, Programação com Arduino com 1 e 2, 30 projetos com Arduino,
projetos com Arduino e Android, e um que é bem divertido, né, que é o Apocalipse Zumbi, Guia do Maker para o Apocalipse Zumbi. Essas obras têm em português, e eu tenho todas elas menos a do Zumbi, que eu só dei uma olhada em algumas partes. A do 30 projetos é do Android, eu gostaria de fazer também aqui no canal, que eu tenho aqui comigo. Então, desses três aí que em português, o Zumbi, o com Android ou 30 projetos, você me diz aí qual que você quer ver primeiro, que eu coloco ele na ordem do nosso programa, tá ok? O Simon Monk, assim como muitos autores, né, de projetos com Arduino embarcados, eles têm geralmente contas no Twitter ou algo assim, e eu deixo aqui embaixo quando eles têm para vocês poderem seguir, caso tenham desejo e interesse, né, saber o que esse cara está aprontando. É lógico, né, pessoal, que eu gostaria que vocês me seguissem também, né, tanto no Instagram como no Twitter, ou que vocês entrem em contato conosco compartilhando seus projetos e seus trabalhos lá no nosso Telegram. Então, falando sobre a obra propriamente dita, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que eles podem ser considerados uma pequena sequência, né, um do outro, mas eles não são exatamente criados nesse propósito. Então, conforme a gente for avaliando aqui o conteúdo, vocês vão entender um pouquinho melhor disso. O primeiro deles é o menor dos livros. Ele tem capa mole, né, brochura, né? O miolo ele é relativamente macio. As páginas elas são brancas, letras não serifadas, né? Parece um Arial, um Tahoma, isso aqui. Agora quando a gente mudar de câmera vai ficar mais fácil de vocês perceberem isso. É bem dividido, eu também vou mostrar os destaques para vocês depois. Esse primeiro livro, o Começando com Sketches, ele tem aproximadamente 140 páginas, muito bem distribuídas, e o assunto ele é bem desenvolvido. Ele é um tanto topical, né? Já o segundo volume, o Arduino 2 Passos Avançados com Sketch, ele tem mais de 240 páginas. Então ele é quase o dobro do primeiro volume, né? Mas a estrutura física dele é idêntica, a mesma coisa, mesmos formatos e tudo mais. E eles fazem parte da coleção série Techne da Bookman, que faz parte das editoras do Grupo A. Olha, eu já digo para vocês que qualquer livro produzido por esse Grupo A, ele tem uma qualidade impecável. Mas da parte física e o autor é isso, pessoal. Eu sei que vocês estão interessados mesmo no conteúdo. E aí, já, será que esse livro vale a pena? Será que tem o conteúdo que eu preciso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar agora de câmera para que vocês possam ver as páginas de uma maneira muito melhor. Então vamos virar aqui. Agora que vocês já conheceram o autor e o material, né, nós vamos avaliar os dois livros separadamente. E hoje está um dia bem interessante, né, porque está chovendo e talvez você escute um sonzinho de chuva aí no fundo. Então eu vou começar mostrando para vocês o conteúdo em si, né, começando pelo sumário. Então aqui no sumário a gente tem uma introdução, como vários livros baseados em Arduino, falando o que são, filosofias. Depois ele entra naquela introdução básica, né, sobre Arduinos, que são placa de desenvolvimento, falando sobre microcontroladores. Uma leve diferença aqui entre uma obra e outra, óbvio. Fala um pouco sobre algumas placas específicas, sobre Mega, Nano, Bluetooth e LilyPad. E o segundo capítulo ele tem a ver com a preparação do Arduino, então, né, pela primeira vez, questão de alimentação, a questão de hardware, os sketches, IDE. O livro, então, propriamente dito, ele começa a partir do capítulo 3, onde ele vai fazer de novo uma introdução rápida, né, sobre conceitos básicos. Para quem já viu Arduino, isso aqui vai ser bem simples, mas ainda assim é interessante porque é a partir desse capítulo que ele começa a introduzir as questões de comparativos, né, com a questão da linguagem C, if, for e while, que são alguns comandos de laço. Deixa eu dar uma olhada aqui na página 40 para vocês terem uma ideia da estrutura como esse livro ele é construído. Então ele tem um capítulo, né, ele aborda os tópicos, aqui por exemplo são variáveis e tudo mais, e ele dá blocos então de exemplo para você poder ter ideia de como usar aquele comando imediatamente dentro de algum código ou projeto que você está montando. Então ele vai fazer isso, por exemplo, aqui na questão de comandos, ó, ele também tem uma extensão de tabelas de símbolos, que às vezes quem é iniciante fica um pouco confuso, então ele tem como se fosse um glossário, né, nessa questão. E novamente, várias citações em partes, onde você pode encontrar explicações sobre como funciona, comparativos, algumas instruções teóricas e bastante desses trechinhos de código que você pode simplesmente copiar e colar, finalizando sempre com algum projeto meio que completinho, né, para você testar então full esses códigos que você viu
no decorrer daquele capítulo. Sempre com uma conclusão, onde ele tem uma revisão. E no começo de cada capítulo também tem uma introdução. Aqui, por exemplo, na questão das funções, que geralmente quem começa com Arduino ainda não entende muito bem. Novamente ele começa aqui a avançar, dando ideias de o que é uma função, né? O Arduino, não sei se você sabe, mas ele tem apenas duas funções básicas, que é o void setup e o void loop, mas você pode criar funções infinitamente, né, para deixar o teu código mais clean, mais bonito, mais inteligível. Então essas coisas é que ele vai tratar aqui nos capítulos e vai aprofundando. Você pode ver então que nesse primeiro livro a questão toda vai ser isso. O capítulo 5 vai ser arrays e strings, o capítulo 6 entradas e saídas, né, digitais e analógicas. O capítulo 7, biblioteca padrão do Arduino. O capítulo 8, armazenamento de dados. O 9, então, ele entra na questão dos displays LCD. E o 10, programação internet do Arduino. E C++ e bibliotecas. Então, é que ele faz. Esse livro, ele basicamente, então, ele é um resumo de toda a base de comandos. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui de um curso que usa kits para demonstrar todas essas coisas para vocês de modo prático. Onde o que eu faço? Eu explico, então, o projeto em si, faço a montagem dele numa placa Arduino, do kit. Depois, o que eu faço? Eu explico, então, o código e mostro, finalmente, ele carregado e funcionando. Então, basicamente, o livro faz isso. A única coisa que ele não faz aqui é entrar nos pormenores da parte elétrica, né? Ele entra principalmente, é focado principalmente no código. Então, se você não tem uma dificuldade com a eletrônica, mas tem uma dificuldade com os códigos, esse livro aqui é ideal para você, porque ele vai te explicar o contexto, né, de programação por trás disso tudo. É um livro enxuto, mas ele, como eu disse, tem toda a base. Eu peguei alguns destaques aqui para mostrar para vocês. O primeiro deles está aqui na parte de strings, né, onde ele explica com clareza, né, o que é uma string, ele explica o que é um char e coisas desse tipo. E como é que elas são trabalhadas dentro da memória, né? A questão dos códigos ASC2 e as conversões. E aqui ele tem um projeto bem interessante que eu já vi em alguns canais, que é um tradutor de código Morse. Ele pega dois Arduinos, né, e ele faz um Arduino conversar com ele apenas com o outro, apenas com código Morse. Eu quis trazer esse destaque para vocês. E aqui é um bom exercício de como usar essas coisas com strings, com arrays, com matrizes. Ele também tem uma parte interessante aqui, ó, um outro destaque, na parte que ele está falando sobre saídas digitais e analógicas, ele mostra uma parte eletrônica, que até dá uma explicação um pouco física desses conceitos de digital e analógico usando um instrumento chamado multímetro. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu estou postando, né? Alguns já estão postados, que tem a ver então com o uso de debugging, né? Debugging de hardware. O que é? Eu usar um instrumento desses e descobrir defeitos ou erros na minha montagem para ficar mais fácil, então eu não quebrar a cabeça. Lembrando, pessoal, que vocês podem ter acesso a esse livro aqui, esse manual e o outro também, simplesmente pegando lá na Amazon pelo link que a gente deixou aqui na descrição. Para que esse link ele seja validado como uma indicação nossa, eu peço que vocês tenham cuidado, então, de guardar ele no carrinho de compras, tá? Faz uma conta lá e deixa o livro salvo, né? Às vezes, por você deixar salvo ali no carrinho, ele acaba entrando em promoção e aí você acaba comprando ele por um valor até mais barato. Geralmente na Amazon é onde é mais barato esses livros aqui. Dificilmente vai se achar mais barato. Encontra, mas é mais difícil. Então por isso que eu recomendo vocês darem uma procurada lá primeiro. Claro, se você for um assinante de algum Prime ou tiver um Kindle ou algo assim, pode ser que seja até bem mais barato, pode até conseguir frete grátis. O frete é em torno de R$ 7,90, mas o frete grátis também ajuda. Sem contar que a entrega deles, geralmente para mim, aqui em 4 ou 5 dias, eu moro aqui do lado do Uruguai. Então, aqui para vocês terem uma ideia, então, ele entra na questão dos resistores pull-up, né? Que é um termo, muitas vezes, que fica... as pessoas, os iniciantes, né? E aqueles que não têm uma certa noção com a eletrônica e microcontroladores, eles ficam bem bugados, então, com esses termos. Aqui ele dá uma explicada nesse livro, né? Dá uma conceituada, os usos, os exemplos. Na parte aqui de destaque mais para o final, eu deixei a questão de trabalhar com memórias, né? O Arduino não só ele tem uma memória pessoal dele interna, como você pode acessar ou colocar memórias externas extras nele. Desde um leitor de SD card, como, por exemplo, uma EEPROM, como eu acabei comprando aqui. E vocês vão encontrar vídeos desse projeto aqui também no canal. E o livro aqui ele já te dá um bom apanhado, então,
desse projeto. Inclusive eu tenho uma dica de uma plaquinha EEPROM, acho que eu vou deixar no link para vocês darem uma olhada. Aqui na parte de programação Ethernet, né, o pessoal já começa a entrar na questão que pode ser útil e necessária para o IoT, né, que é a internet das coisas. Nessa parte, nesse capítulo, ele entra com uma questão da Shield, né, eu recomendo muito mais essa Shield aqui do que aquela simplesinha. Mas aqui já tem um apanhado, né, de como você fazer suas primeiras paginazinhas web chamando no teu próprio navegador. Então ele é um belo pontapé e o projeto que ele mostra aqui para você dar uma desenvolvida nesse aprendizado é ajustando os pinos do Arduino através de uma rede. Então você vai controlar pinos do Arduino através de comandos em rede, usando essa placa. Legal? No final então da estrutura ele tem um index. Vamos para o próximo então, que é um pouco mais avançado que esse aqui, mas como eu disse eu trouxe junto porque eu acho que ele é um complemento muito forte do conteúdo que a gente vê nesse aqui. E um adendo assim, para esses dois livros aqui, a única coisa que você vai precisar, se você quiser fazer os experimentos no ambiente real, né, no mundo real físico, você vai precisar de um multímetro ou multiteste, você vai precisar de um Arduino Uno, de uma Shield Ethernet, de um LED e um resistor. Só isso. E você consegue então fazer tudo isso aqui. Digamos que você não tenha comprado esse livro, então no capítulo 1 ele tenta dar o mesmo apanhado que ele dá nos primeiros 1 ou 2 capítulos desse aqui. Então essa parte aqui você pode meio que quase pular, só que tem um detalhe, ó. Nesse primeiro capítulo ele também revisa toda a parte de comandos básicos, variáveis, if, loops, funções, entradas digitais, saídas digitais, monitor serial, arrays, strings. O segundo, de novo, ele vai falar um pouco sobre o ATmega e a parte de AVR Studio. Ele fala sobre como tornar o Arduino mais rápido, né? Que é a questão de usar as coisas certas nos lugares certos. O Arduino com baixo consumo de energia, a questão das memórias com o Arduino, né? RAM, as flash e tudo mais. EEPROM, né? Ele volta a falar de EEPROM e aqui ele entra na questão dos SD cards. Depois ele fala sobre como usar I2C, depois interfaces com dispositivos Wire, interface com dispositivo SPI e programação serial UART, né? E programação USB. Programação em rede, processamento digital de sinais, como lidar com um único processo, como escrever bibliotecas e um apêndice, né, com partes, componentes e outras coisas que podem ser necessárias para esse livro. E dito isso, então vamos para os destaques que nós marcamos nesse volume aqui, né? O primeiro é bem interessante, que aparece, por exemplo, aqui, ó, a parte que a gente nota que criar um código e mandar para dentro de um Arduino, da memória flash dele, passa por diversos processos, uma espécie de protocolo, onde os níveis vão baixando, né, em camadas de abstração, até que o microcontrolador consiga entender. É bem interessante, eu já usei, inclusive, isso aqui em trabalhos, para a gente ter uma ideia, né, espacial do que está acontecendo quando manda gravar o código lá, né. Aqui tem outro bem interessante também que fala sobre a AVR Studio, uma maneira de aprofundar, de deixar um potencial ainda maior. Aqui tem outro destaquezinho que fala sobre a ideia de criação de bibliotecas, né? Ele dá uma boa pincelada nisso aqui, explica algumas coisas sobre os tipos de arquivos que são necessários para criar uma biblioteca. E novamente tem a questão do índice e index, né? Que por palavras ou termos eu consigo encontrar facilmente as páginas onde esses termos principais foram repetidos. Depois tem um outro destaque também interessante aqui, ó, que é a questão dos DSPs. Ele fala um pouco sobre o gerador de filtros digitais, que é uma maneira, muitas vezes, de economizar em eletrônica, que pode ser ter um sucesso relativamente bom para a economia de projeto, né? Então, aborda isso também. Depois eu deixei alguns destaques diferentes sobre esse livro, que são aqui, por exemplo, o capítulo que trata de interrupção e temporizadores, como tornar o Arduino mais rápido e a questão de diminuir o consumo de energia dele, né? Esse aqui é crucial, é lógico que não chega a ser um curso, até porque é um capítulo pequeno, né? Mas o processamento digital de sinais é um capítulo de destaque que eu deixo para vocês. E por último, mas não menos importante, né, é como lidar com um único processo, que é a questão que o Arduino ele lê coisas numa ordem linear. Ele não lê em modo paralelo, então ele precisa fazer uma coisa, terminar uma coisa para começar outra. Já que você veio até aqui, espero que tenha gostado do vídeo e deixa teu like. Não esquece então das dicas que eu dei sobre se você quiser comprar ele de modo barato, seguro, rápido e confiável.
você pode pegar o link aqui da Amazon, coloca lá no carrinho, né, deixa ele em banho-maria. Geralmente, de um fim de semana para outro, ele dá uma alterada nos valores. Então, usa esse truque lá. Eu até tenho um vídeo que eu vou começar a deixar nos meus vídeos de review aqui do canal, explicando vários truques e técnicas, né, que eu uso, que eu usei nos últimos anos para dar uma economizada na minha compra de livros. Lá nesse vídeo, inclusive, eu falo um pouco sobre a minha coleção de livros, sobre os impactos e influências que tiveram na minha vida. Então, provavelmente vai ficar aqui no card aqui em cima e dos vídeos que eu falar sobre eles. O que eu tenho para falar de posição final dos livros é que eu não me arrependo de ter comprado eles. O ponto, digamos assim, fraco da obra seria que realmente ele não é focado em projetos, então você vai achar exemplos, mas não muitos projetos aqui. Você não vai encontrar material tipo design de projetos aqui, praticamente não vai ter isso. Ele é focado realmente em programação. Não chega a ser um ponto totalmente fraco, já que você compra o livro sabendo o que tem nele, né? O ponto forte é que é justamente o contrário disso. Ele é muito focado na questão de programação, de entender essa questão do código, né? E ele tem todos os materiais necessários para download, né? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e você pode olhar também e baixar. E qualquer pergunta ou dúvida que você teve sobre a revisão de hoje, na nossa análise, você deixa aí nos comentários que eu vou responder com perfeição. Lógico que eu não vou ler o livro inteiro com vocês, então talvez você queira saber se trata ou não de algum assunto, quão aprofundado é. Ou quem sabe daqui a pouco você quer saber sobre determinado assunto e talvez eu tenha esse livro, mas eu não fiz um vídeo dele ainda, né? Então eu posso recomendar eles para vocês. Obrigado por ficar conosco até aqui, pessoal. Agradeço muito esse carinho para vocês. Aqui nas laterais vai aparecer sugestões de playlist de outros livros e também vídeos recomendados aqui pelo YouTube. Dá uma olhada aí, uma conferida. Obrigado pelo apoio de sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.